A paz a todo o povo de Deus que agora entra nesse propósito de fé 365. Estamos juntos no PDF 20, no 20º dia desse propósito, 20 de janeiro de 2023. Espero que Deus hoje tenha uma mensagem maravilhosa para a sua vida, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a orientação dos seus caminhos, que Deus possa te abençoar enormemente na sua caminhada. Maíra, grande abraço, Maíra, que ontem completou mais uma primavera, que Deus continue te abençoando, dando vida, saúde, te aperfeiçoando cada vez mais nos seus caminhos, que Deus possa sempre estar te honrando através desta palavra, que você possa estar crescendo continuadamente e sendo a diferença, sendo luz nesse mundo. Parabéns, Maíra, aniversariante de ontem. E hoje, aniversariante é meu irmão, Edson Mourão, caçula da família, completando também mais um ano de vida. Parabéns, irmão, que Deus te abençoe muito, continue te cobrindo de bênçãos e direcionando o seu caminho. Estamos aqui também com o Luiz Felipe. Um abraço, Luiz, que Deus abençoe. Andresa, Xuxa, minha esposa, que Deus possa abençoar todos que estão conosco nesse propósito, que Deus possa continuar honrando cada um de vocês, que nós possamos desfrutar da vida com muita sabedoria. E é isso que a palavra de Deus vai nos revelar hoje. Quando estamos seguindo o manual da vida, Deus nos dá sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus e não do mundo. Aqui está, eu vou dar um grande segredo para a prosperidade, para que você seja homem e mulher sábia. Todos buscam sabedoria. O rei Salomão buscou sabedoria. Ele tinha tudo em suas mãos, ele tinha um reino, ele tinha servos, ele tinha riqueza, mas para ele nada daquilo serviria se ele não tivesse sabedoria. Então Deus, em sonhos, aparece para ele e pergunta o que ele precisava, o que ele queria que Deus o faria, o que ele gostaria que Deus acrescentasse para a vida dele. Aí a única coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria, que você possa todos os dias buscar a sabedoria de Deus. E sabe onde está a sabedoria de Deus? Está aqui na palavra de Deus. Aqui é o manual para a sua vida. Por muitos anos eu venho lutando contra todas as adversidades. A vida às vezes nos impõe condições para que a gente possa tentar superá-las, e a gente tem essa obrigação de nunca desistir, de buscar superar todas as adversidades. Mas eu creio que o que me deu força maior para que eu pudesse estar aqui hoje, fazendo o que eu estou fazendo hoje, é conhecer um pouco da palavra de Deus. Eu, há muitos anos atrás, aproximadamente uns 15 anos atrás, Deus me colocou na condição de vulnerabilidade total, já falei sobre isso, onde eu não via mais saída para lugar nenhum, totalmente atado a uma condição muito perseguido, estava propriamente na cova. Tinha investido todo o meu dinheiro, todos os meus recursos, todas as nossas economias no investimento numa área, e nós fomos totalmente travados, porque na época havia um grande interesse do município sobre essa área, e elas entraram com a ação querendo posse, ou seja, tirar da gente aquilo que era bênção de Deus sobre nossa vida, e ainda fizeram com que todos os profissionais da área de saúde da época, né, os políticos da época, hoje não, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com todos. Na época também a gente acreditava que tinha, mas interesses políticos eram maiores do que as relações interpessoais. E eu senti na minha carne, né, minha família toda, porque na época ainda proibiram que os médicos recebessem qualquer exame que fosse do nosso laboratório. E isso foi muito sofrimento. E eu só não tomei caminhos errados na minha vida, de fazer algum tipo de besteira contra aquelas pessoas que estavam me perseguindo, porque eu encontrei nesse caminho, aqui o livro da sabedoria. Deus me deu sabedoria,
E eu fiquei ali durante os 2 anos de grande provação na minha vida, meditando, estudando a palavra de Deus. Um dia ainda vou te mostrar a minha Bíblia de estudo. Eu não tenho nem condição de estar lendo, ela é tão escrita, cheia de observações. Nesse período fiz 2 bacharéis de teologia. E aí, nesse período de cova, que eu vivi na cova, na prisão, ele encarcerado, com meus pés e mãos atadas, eu só busquei o Senhor através da Tua Palavra, e Deus foi me orientando. Porque eu precisava pensar em algo que fosse positivo, eu precisava continuar tendo fé e esperança no meu coração. E foi aí que a Palavra de Deus veio me edificando e veio produzindo em mim sabedoria para que eu pudesse ter na minha vida um plano de fuga para aquela situação. E Deus foi o meu plano de fuga, e foi nele que eu busquei, foi nele que eu esperei, e ele realmente falava muito ao meu coração através da palavra. Não foi fácil, eu falo que não foi fácil, mas nenhum caminho é fácil, assim como José estava aqui na prisão, no cárcere, mas Deus continuava abençoando, colocando José numa condição de bênção. Mirelle, um abraço, minha querida, que prazer recebê-los aqui em nosso propósito. Espero que fiquem, espero que continue sempre, todos os dias de 6 da manhã, às 6 da manhã, de segunda a sábado, estamos aqui, estamos esperando por vocês. Espero que vocês tragam mais gente para esse propósito. Talvez esse seja o seu propósito na vida, de você ser bênção para a vida de outras pessoas, para que você possa ser ponte e levar pessoas a caminhos que possam lhe dar sabedoria, orientação e se aproximar mais e mais de Deus, entrar em comunhão com o Senhor através da Tua Palavra, da fonte de toda a sabedoria. Então, nessa época eu tive que buscar e esperar somente em Deus. E Deus foi me abençoando assim mesmo. Por mais que estava tudo travado, Deus continuou me prosperando. E eu sei que vai ser assim também na sua vida, se você sempre buscar o Senhor. E assim, hoje nós chegamos em Gênesis 45 e continuamos o nosso estudo, a nossa leitura diária. Inicialmente nós tínhamos um propósito de ler 3 capítulos por dia, mas eu iniciei com o propósito apenas de fazer leitura da Palavra de Deus. Só que Deus me revelou através de um dia aí que era importante que as pessoas soubessem também entender, não apenas ler, mas entender. Aí eu pensei, Deus, será que eu não vou dar conta de um ano ler toda a Bíblia e explicando? Eu teria que ter aí no mínimo umas 2, 3 horas de leitura e explicação, e fica inviável para as pessoas, porque todo mundo tem seu compromisso, todo mundo pega serviço aí às vezes às 7, às 8, por isso o horário de 6 horas. 6 horas é o horário que o pessoal já está de pé, e 8 horas o pessoal já está no trabalho, está nas escolas estudando, enfim. Aí, mas Deus colocou no meu coração que mais do que conteúdo no sentido de quantidade, de ter condição de ler toda a Bíblia, até porque eu não tenho apenas um ano para poder cumprir esse propósito, eu tenho toda a vida e vou manter isso em nome de Jesus, enquanto Deus assim me der forças e me der inspiração e me der condições de fazer, que eu poderia simplesmente continuar seguindo o propósito, lendo a Palavra de Deus e levando conhecimento, entendimento, uma interpretação que fosse mais coerente e que pudesse contextualizar para a vida das pessoas. Porque as pessoas precisam sim conhecer a Palavra de Deus, mas precisam trazer essa Palavra de Deus para a sua vivência, para que elas possam se orientar no seu dia a dia. Não adianta apenas ler se as pessoas não entendem o que está acontecendo, histórias, vira apenas histórias, E nós queremos que a Palavra de Deus possa construir a sua história de bênção, de sabedoria, de prosperidade, de graça. Então assim, eu sei que Deus tem o melhor para nós e nós temos os nossos planos, mas nós devemos seguir os planos de Deus. Guardem isso no seu coração e você será feliz em tudo que você fizer. Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam o prado.
Observe que no capítulo anterior, José revelou para o copeiro e padeiro mor do rei os sonhos que eles tinham. O copeiro foi restituído ao seu lugar e o padeiro foi executado. Só que José pede ao copeiro para lembrar dele quando ele estivesse na presença do faraó, quando ele estivesse servindo o faraó, para tirar ele daquele marmor, daquele cárcere, daquela cova onde José estava. É o que nós comentamos ontem. As pessoas passam pela nossa vida, não são bênçãos na nossa vida, muitas vezes nós não sabemos ser gratos e nem lembramos mais dessas pessoas. Nós acabamos esquecendo, e é algo que nós temos que manter no nosso coração, essa fidelidade com aquelas pessoas que nos servem, com aquelas pessoas que são bênçãos na nossa vida. Mas aqui fala que já passaram 2 anos. Então, o copeiro mor não lembra de José durante esses 2 anos. Mas tem alguém que está sempre lembrando de você. Aquele lá. Não é aquele lá. Aquele que está aqui dentro de nós, que está lá e que está em todos os lugares. Porque Ele é onipresente. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. E Ele tem toda a sabedoria e todo o poder em suas mãos. E nós, quando estamos em comunhão, íntima comunhão com Ele, e isso nós podemos fazer através da sua palavra, do estudo, da leitura, e praticando isso em nossa vida, nós entramos em comunhão com o Senhor. Então Ele, Deus, que estava com José, estava a todo momento com José, não tinha esquecido dele. Fazia prosperar ali no cárcere, colocando ele numa posição de destaque, tendo algumas regalias ali. E agora ele viu que o homem, quando o homem não lembrar de você, quando o homem não fizer a sua parte em relação a você, de cumprir os compromissos que fez com você, você pode continuar firme na sua fé, que mais cedo ou mais tarde Deus cumprirá o propósito que Ele tem para a sua vida. Independente se você está numa condição difícil ou não, Deus vai te levantar e te colocar em patamares muito mais altos. É assim que nós devemos pensar e acreditar. Então Deus fez com que o faraó tivesse sonhos. Deus trouxe sonhos ao faraó. E é aqui que começa os sonhos. Deus deu sonhos ao faraó para que naquele dia o faraó pudesse buscar alguém que interpretasse esses sonhos. Aí sim, Deus faz o copeiro, vai fazer o copeiro lembrar de José, porque já não tinha mais ninguém que eles poderiam estar procurando. Aí Deus faz lembrar de José. Deus vai fazer as pessoas lembrar de você, independente do lugar que você esteja. Independente se as pessoas já te esqueceram, Deus vai providenciar aquilo que é necessário para que você seja lembrado, para que você seja colocado no lugar de honra. Guardem isso. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Então acordou o faraó. Primeiro sonho. Ele via 7 vacas gordas na beira do rio Nilo, que era um rio de grande importância para o Egito, que magiava o Egito. Era considerado o rio da fertilidade, que levava água e levava vida para o Egito por causa das plantações. E ali ele viu 7 vacas gordas, e logo em seguida 7 vacas magras chegaram e devoraram as vacas gordas. Depois dormiu novamente. Dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, cheias de milho, fartas, gordas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento do Oriente, do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. O faraó viu que era um sonho. O faraó deve ter acordado assustado, né? Que sonho doido! Vacas magras, secas, devorando vacas gordas, e vacas e espigas, 7 espigas miúdas devorando espigas cheias de milho, 7 vacas, 7 espigas, 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, 7 espigas
queimadas pelo vento do Oriente, secas, devorando as espigas bonitas. Que sonho é esse? Que doideira é esse? E tinha um costume do Oriente que as pessoas acreditavam que o faraó tinha conexão, era um sacerdote, vamos falar assim, era um intermediário entre os deuses deles e o povo. Então o povo tinha os faraós como semideuses, outros até como deuses, onde somente o faraó tinha essa conexão com Deus para revelar aquilo que os deuses, não é Deus, o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, mas existiam muitos deuses que eles adoravam, inclusive o Deus Ra, que era o Deus do Sol, né? O povo do Egito adorava o Deus Sol. E tinha os sacerdotes que também faziam culto a esses deuses do Oriente, aí, no caso do Egito. Então, eles acreditavam, tinha essa crença. E quando o faraó sonhava, era como se fosse revelação desses deuses para a vida do povo e para a vida do faraó. Então o faraó foi incomodado. Você pode estar perguntando, mas por que é só um sonho? Ele ficar incomodado com o sonho? Mas é porque os sonhos traziam revelações àquele faraó, aquele rei, para que ele pudesse aplicar na sua vida e também na vida do povo que eles governavam. Então, assim, nós vimos que um sonho perturbador. E aconteceu que pela manhã, olha, presta atenção, o seu espírito, o espírito do faraó, perturbou-se. Deus vai incomodar quem quer que seja para te levantar, para te colocar em posições mais altas. Podem esperar. Se as pessoas, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que seja contra a vontade delas, Deus vai incomodá-las de tal forma que eles vão te buscar, vão atrás de você e vai levar a bênção nas suas mãos. Você pode esperar isso. Receba isso. Como diz o luva o pedreiro de luva, né? Luva de pedreiro, aliás. Não sigo muito esse pessoal aí das mídias, não, mas vejo sempre alguns comentários. Receba. Aqui eu estou falando não como luva de pedreiro, estou falando como filho de Deus para a sua vida, como um homem que conhece a palavra de Deus e já teve experiência de Deus. Receba essa bênção. Essa mensagem que Deus está trazendo para a sua vida. Deus vai incomodar quem quer que seja, vai perturbar, porque quando Deus tem que cumprir um propósito na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai levantar quem quer que seja, Ele vai incomodar quem quer que seja para poder ser instrumento ou para levar a bênção até você. Viu? Nós somente precisamos fazer a nossa parte, como José fazia. Estava sempre em comunhão com Deus, na presença de Deus e fazendo aquilo que era vontade de Deus para a vida dele. Então perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, os homens mais sábios do Egito. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia-lhes como interpretar. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Olha, agora o copeiro, Deus faz o copeiro lembrar, né, que ele tinha conhecido alguém que poderia interpretar esses sonhos. Então levantou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, ou seja, daquilo que eu passei, do período de grande tristeza, de grande angústia na minha vida, em que eu estava lá para ser julgado, né? Lembro quando o Senhor mandou para a prisão, eu conheci um homem. Então o Faraó muito indignado contra os seus servos, contra os seus intérpretes, os seus magos, os seus adivinhadores que revelavam sonhos, aqueles intérpretes de sonho. O Faraó sempre tinha essas pessoas ao seu redor, né? Cúpula de homens que eram considerados sábios para poder orientá-los naquilo que ele deveria fazer, ajudá-los no governo, e homens que interpretavam sonhos, magos que viam o futuro, que mostravam para ele as verdades, as visões do mundo, né? Não de Deus. E quem tinha aqui a visão de Deus era quem? José, que tinha comunhão com o Faraó. Então, aqueles que não têm comunhão com Deus, não vai ter a visão realista, a visão do futuro de bênçãos. Não vai ter os pensamentos no reino, mas sim naquilo que é coisas do mundo. Então, aprenda a desenvolver essa visão, a visão de reino, a visão que vem de Deus, a visão espiritual. Aprenda, e sabe como que a gente desenvolve a visão espiritual, meu povo?
a gente desenvolve ela fortalecendo a nossa fé. A nossa fé é a nossa visão espiritual. Esses são os olhos carnais, são os olhos que percebem o mundo, as coisas do mundo, e muitas vezes nós percebemos da forma que nós queremos, de acordo com as nossas crenças, com as nossas experiências, com os nossos padrões de pensamento, e nós percebemos de uma forma muito distorcida. Mas pelos olhos da fé, essa é a visão que Deus vai desenvolver em você. A visão espiritual da fé. Espero que Deus está trabalhando e Deus está aperfeiçoando a sua fé, para que você possa enxergar com os olhos espirituais, que é os olhos da fé. Então você começa a ver coisas além daquilo que os grandes sábios desse mundo conseguem entender, conseguem interpretar. É por isso que você vai se prosperar. É por isso que você vai prosperar na vida. Porque aquilo que ninguém mais consegue perceber, Deus vai te dar a visão de fé, uma visão espiritual, para que você possa enxergar e se posicionar. E aí você terá grande destaque. A maioria das pessoas não conseguem, por quê? Porque não desenvolvem os olhos da fé. E isso José desenvolveu muito, né? Não é aquelas coisas que a gente... O que é a fé? O princípio da fé. Aquelas coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente acredita que vai acontecer. Então, passem a observar, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Então falou o copeiro Mó sobre isso. Estando Faraó muito indignado contra seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um homem hebreu, servo do capitão da guarda, servia a guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu a mim, e me foi restituído o meu cargo. E ele, no caso o padeiro, foi enforcado. Então mandou Faraó chamar o José. Observe que o copeiro, então agora, Deus, através de uma situação, faz com que o copeiro lembre-se de José. E conta ao Faraó o que José fez. Interpretou fielmente os sonhos. Tudo que José falou, aconteceu. Então Deus vai dar prova de você diante dos homens do mundo, que não acreditam em você, que não espera nada de você, porque você está numa situação difícil. Deus vai levantar pessoas, até pessoas que já esqueceram de você, que já não nem lembra que você existe, para poder ser canal de bênção na sua vida. Mesmo que essa pessoa tenha esquecido, Deus não esquece de você, e Deus vai usar essas pessoas para te colocar no caminho que Ele sonhou para você. Então mandou o Faraó chamar José e fizeram sair logo do cárcere, e babeou e mudou as suas roupas e apresentou-se ao Faraó. Havia uma tradição entre os hebreus de manter a barba. A barba era um sinal de honra para o povo hebreu. Então José estava ali no cárcere e provavelmente já com sua barba muito grande, não que ele não pudesse fazer, mas que era um costume do povo hebreu. Observem aí nos filmes que aqueles fariseus, homens sempre com barba, os discípulos de Cristo, enfim. Então era um costume do povo hebreu. Só que para o povo egípcio já tinha um costume de manter-se sempre bem barbeado, com o rosto limpo, às vezes até com a cabeça rapada. Era costume, né? E aí o que nós vimos? José, para se colocar diante do faraó, ele então foi lá, se barbeou para poder se apresentar conforme os preceitos, daquele povo ali, porque seria talvez até uma desonra perante o rei ele chegar de qualquer forma. Então ele foi lá, tomou banho, vestiu de vestes e se barbeou, se arrumou e foi para a presença do faraó. E o faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que eu interprete. Observe que ninguém do Egito, nenhum intérprete, nenhum mago, nenhum feiticeiro, nenhuma pessoa que tinha esses dons, nenhum sábio conseguiu revelar o que significava esse sonho. Eu tive um sonho e ninguém soube interpretar, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. Receba aí agora. Receba aí agora. Mas de ti
ouvir dizer que ouves nos sonhos, interpreta. De ti ouvir dizer que Deus é contigo, que faz o melhor aqui na terra, que não existe ninguém que faça tão bem aquilo que Deus te capacitou para fazer. Você se tornou o diferencial, uma referência naquilo que você faz. Eu tenho certeza absoluta que Deus está, nesse momento, derramando bênçãos sobre essas palavras, para que você e eu possamos ser o diferencial aqui na terra. Que nós possamos fazer a diferença aqui na terra. E que não vai ter ninguém que vai fazer tão bem aquilo que Deus incumbiu que nós façamos. Talvez eu estou aqui no início de uma grande jornada e eu creio que Deus tem um grande propósito para mim e para você nesse propósito que nós abrimos com Ele. Talvez Deus esteja aqui nos preparando para que muitos possam ouvir dizer de nós, através desse propósito, e porque nós possamos ser canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas que ainda vão vir até nós, pessoas que não nos conhecem, pessoas que nunca ouviram falar de nós. Eu recebo, receba, eu recebo. Nunca ouviram falar de nós, para que nós possamos usar os dons, os talentos, as bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida para poder ajudar milhares de pessoas. É o que Deus vai fazer com José. Tirou ele do cárcere para salvar todo um reino. Pessoas que nunca ouviram falar de José vão ouvir falar de José a partir de agora. Pessoas que nunca ouviram falar de você, com certeza, vão ouvir falar, e bem, de que você é o diferencial aqui na terra. Deus te chamou para ser o diferencial. Deus não te chamou para que você viva no cárcere do esquecimento. Deus não te chamou para que você não viva as coisas boas dessa vida. Deus te chamou para que você possa aproveitar tudo aquilo que Ele fez e que é bom e desfrutar de tudo isso com sabedoria. E mais para que você tivesse uma posição real, quando eu falo real, de realeza mesmo, de príncipe, filho de Deus, porque esse Deus é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Rei, e nós como filhos de Deus, nós somos príncipes. Lembre-se disso, você é uma princesa, viu, Andrés? Você é uma princesa, Mirelle é uma princesa, Maíra, você é uma princesa, todas vocês, mulheres que estão me escutando aqui, vocês são uma princesa, vocês têm que ser tratadas como tal, como princesas, e vocês, príncipes, tratem essas princesas como elas devem ser tratadas, e que vocês possam receber de Deus todo esse poder de ser o diferencial aqui nessa terra. Então continuamos. E respondeu José a Faraó. Olha o que José fala: isso não está em mim, ou seja, isso não vem de mim, Deus que dará ao Faraó a resposta de paz. Ou seja, ele reconhece, não somos nós pelas nossas forças, gente. Até porque Deus revela a nós, talvez nos momentos de nossas fraquezas, como eu contei a minha história lá, no momento de dor, de angústia, que nós clamamos, buscamos o Senhor, Deus nos revela. Até a palavra de Deus diz que Deus chama as pessoas fracas, as pessoas que não são, para confundir as que são, as sábias. Porque Deus usa todas as pessoas como instrumento dele, mas é Ele que se revela ao homem. E José está falando aqui o quê? Isso não vem de mim, mas vem de Deus que está em mim. Não vem das minhas forças, mas vem do Deus que habita em mim e que me dá forças. Isso é para você entender que quando você está no mundo, desenvolvendo o seu trabalho, você não cresça a sua arrogância, a sua soberba, pensar que você é o cara, que você é a pessoa, a mulher, que tudo vem de você. Não, foi Deus que te honrou e colocou no lugar que você está. E toda a sabedoria que vem de Deus, vem dos ensinamentos da palavra de Deus, é dom de Deus para a sua vida. Reconheça Deus.
Os magos, os intérpretes, quando interpretavam sonhos, falavam sobre os seus sonhos, sobre os sonhos do faraó, interpretando, trazia sabedoria para o faraó para governar o Egito. Eles recebiam todas as honras, como se fosse eles, visse deles toda essa sabedoria. As pessoas que estão no mundo, elas querem reconhecimento. As pessoas que estão no mundo não reconhecem Deus nelas. As pessoas que estão no mundo batem no peito e falam: eu que fiz, tudo pela minha força, tudo pela minha inteligência, tudo pelo meu poder. E aqui nós sempre temos que se lembrar de honrar a Deus. Tudo pelo Espírito de Deus que move em mim. Tudo pela sabedoria de Deus que está em mim, que Ele me proporciona. Tudo pela fé que Deus faz brotar em mim, abrir os meus olhos espirituais. É Deus que revela, é o Espírito Santo que te revela, que te dá sabedoria, que te direciona. Nós temos que estar perceptivos à voz de Deus em nós, para que nós possamos seguir o caminho certo. E quantas vezes nós não fazemos isso, tudo está errado em nossa vida. Então não é pelas nossas forças, é assim por Deus. E José aqui está mostrando o que? Faraó, existe um Deus maior, ele está revelando o Deus dele ao faraó, ao grande governador do Egito, o rei. Faraó, existe um Deus, o Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu sirvo que é soberano. Inclusive ele quer falar para o faraó também em outras palavras. Não falou diretamente, mas falou através da declaração dele em relação a Deus. Observe, olha assim, está entre linhas aí, gente. Não foi isso que ele falou, mas eu estou interpretando que José quis falar diretamente para o faraó. Observe que os seus magos, os seus intérpretes, os seus sábios não conseguiram decifrar os seus sonhos, e nem os deuses que eles seguem revelaram os seus sonhos, faraó. Mas existe um Deus diferente, o único Deus que existe, o Deus que eu sirvo. Ele sim, Ele é soberano sobre todas as coisas, e não existe nenhum outro Deus que possa interpretar e possa nos orientar e possa nos capacitar, nos dar sabedoria, que não seja apenas o Deus que eu sirvo, que é o Deus de Israel, que é o Deus que eu também sirvo e que eu creio que é o Deus que você serve. Não existe nenhum outro Deus maior e que dê mais sabedoria que o nosso Deus. Ele é único. E é isso que ele quis falar para o faraó. Então o faraó começa a conhecer o Deus verdadeiro através de José. Eu espero que as pessoas comecem a conhecer o Deus verdadeiro através da sua vida. Nós temos a passagem na Bíblia que fala o seguinte, que não podemos servir a dois senhores. Nós haveremos de amar um e odiar o outro. Não podemos servir ao Deus do dinheiro, que é Mamon, e ao Senhor, Deus. Então, é preciso que nós possamos buscar a presença do Deus verdadeiro em nossa vida. É isso que a palavra de Deus fala. Então aqui José revela o Deus verdadeiro para Faraó. Então diz Faraó a José: eis que em sonho estava eu no pé da margem do rio. Começa a revelar o sonho. E eis que subiram do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista e pastavam no prado. E eis no campo. E eis que outras 7 vacas subiam após essas, muito feias à vista, magras demais, magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Ele fala que nunca viu coisa igual. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, que ele nunca tinha visto tão gordas, vacas como aqui apareceram nos seus sonhos, mas também ele nunca tinha visto vacas tão magras, só no osso e no couro, como ele havia visto ali. E aí, Júlio, tudo bom, primo? Júlio Caial aí, gente, homem de Deus. É com muita alegria, Júlio, que eu recebo aqui nesse propósito, você iniciando esse propósito. Espero que você esteja todos os dias junto conosco aqui nesse propósito. Estamos aqui em Gênesis 41, mostrando a revelação de Deus para o faraó. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas.
Entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Ele falou o seguinte: por mais que as vacas magras comiam as vacas gordas, elas não pareciam que engordavam, parece que elas sumiam das suas entranhas. E entravam em tuas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, ou seja, nada fazia diferente, continuavam magras e feias. Depois vi em meu sonho, ele acordou, assustado, depois volta a sonhar outra vez, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Agora José, com a sabedoria que Deus deu a José, com o dom, talento que Deus deu a José de interpretar sonhos, Deus te dá dons e talentos, seja lá qual que seja o seu dom e talento, você vai usá-lo com certeza para cumprir o propósito de Deus, não apenas na sua vida, mas na vida daquelas pessoas que dependem desse revelar de Deus para a sua vida, desse propósito de Deus. Então aqui José vai começar a revelar os sonhos que Deus deu ao Faraó e com a sabedoria que Deus deu a José. O seu sonho é um só. O que Deus há de fazer, assim mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. São 7 anos, as vacas magras representam aí uma coisa, as vacas gordas representam um outro significado, mas representam 7 anos sucessivos. As 7 vacas feias, as 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas feias, avissas e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão também 7 anos, porém de fome. Esta é a palavra que tenho dito ao Faraó: Deus há de fazer, mostrou o Faraó. Eis que vem, agora ele vem revelar, fazer a interpretação, né? E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Serão anos de grande prosperidade, grande fertilidade. Isso representa as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias de milho. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura. E depois desses, levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Vem uma reflexão para a sua vida aí. Você está vivendo 7 anos de grande fartura na sua vida? 7 anos de grande provisão na sua vida? Tenha sabedoria de Deus. Olha o que Deus quer revelar para você. Tenha sabedoria de Deus. Guarde. Comece a separar parte de tudo aquilo que você ganha e guarde como uma reserva, como um fundo ali. Por quê? Porque pode vir tempos difíceis para a sua vida. Mas quando vir esse tempo difícil, não só para a sua vida, mas para a vida de muitos, você estará pronto para poder passar esses tempos com fartura ainda. Enquanto muitos que pela falta de sabedoria, à medida que vai ganhando, só gastando o que ganha, tudo que ganha, vai gastando e não vai economizando, guardando. Não estou falando para você ser mão de vaca, não. Estou falando para você usufruir das bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas que você possa usar também sabedoria de Deus para a sua vida, que você possa viver sua vida plena, mas saber guardar um pouco do que você ganha para dias difíceis. Você pode guardar fazendo investimentos em imóveis, coisas que são ativos, que vão valorizar. Muitas pessoas investem em passivos, coisas que só geram despesas, gastos. Eu conheço pessoas que tiveram muitas bênçãos em suas mãos e começaram a só comprar carros novos, todo mês trocava de um carro e vendia, perdia dinheiro, passivo, coisa que não dá retorno. Pessoas só gastando com festas, com farras, com amigos, e depois de passado alguns anos, essa pessoa se viu em uma situação difícil. Essas pessoas se viram em situações difíceis, tendo que trabalhar para os outros, de empregado, tendo que voltar para a sua vida
de grande escassez. Olha o que Deus está falando para vocês aí. Olha, Júlio, e todos aqueles que estão aqui me ouvindo, Maíra, Deus talvez esteja dando um tempo de provisão para a sua vida, mas comece a guardar, comece a trazer ali uma certa reserva, porque pode ser que tempos difíceis virão para a vida de muitos. Olha o que Deus quer falar para a minha vida também. Pode ser que virão tempos de grandes dificuldades, mas quando esse tempo chegar, você vai estar preparado para continuar sendo abençoado. Eu falo com você porque durante toda a minha vida eu busquei também viver aqui as bênçãos de Deus para a minha vida, mas eu busquei também investir em ativos, coisas que pudessem me dar um retorno. E vieram tempos difíceis na minha vida, onde aqueles ativos me serviram. Eu investi muito em imóveis, eu investi muito em lojas, eu investi em coisas que valorizavam muito. Para vocês terem ideia, olha para você ver o tanto que Deus faz a gente prosperar em certas situações. Eu investi, exemplo, 200 mil no imóvel, e num momento muito bom da minha vida. Aí, passados alguns anos, esse imóvel, ele valorizou de tal forma que me deu de rentabilidade mais de 2 milhões de reais. Então, naquele momento que eu estava num momento de grande bênçãos, eu soube aplicar. E aquele imóvel me rendeu muito mais, mas muito mais do que eu poderia imaginar. Então eu estou deixando essa mensagem para o seu coração. Se você está vivendo momentos de grande provisão, de grande bênção na sua vida, de grande sucesso, de grande expansão, de grande crescimento na sua vida, é momento de você ter sabedoria, de não esbanjar, de saber investir em ativos, para que no dia, talvez, de grande escassez, você possa se destacar no meio daqueles, você possa não apenas suprir as suas necessidades, mas estender a mão para aqueles que precisam ajudar, assim como Deus fez com José. Você vai ser um canal de bênção para a vida de muita gente. Creia nisso e receba aí você que está me escutando. Então o que acontece? E depois diz, continua José: haverá grande fartura em toda a terra do Egito durante 7 anos. Depois desses 7 anos, grande fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. Vai ter tanta fome que as pessoas não vão nem lembrar que um dia elas foram prósperas, que um dia tinha alguma coisa. E a fome consumirá toda a terra. E não será conhecida a abundância da terra. Nem vão lembrar de que algum dia teve abundância, por causa daquela fome que haverá depois. Porquanto será tão grave. Olha o que Deus está revelando para vocês nessa manhã, gente, é muito importante. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Ele fala assim: olha, o que está para acontecer em breve, então comece a se preparar, eu estou falando para você, comece a se preparar com a palavra, conhecendo mais da sabedoria de Deus para o manual da sua vida. Comece a se preparar, porque Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Serão 7 anos de grande fartura na sua vida. Será 7 anos de grande provisão na sua vida. Comece a se preparar. Todos os dias, 6 horas da manhã. Viu, Mary? Comece a se preparar aí. E Roseli, comece a se preparar para que Deus possa usar esses 7 anos de grande fartura na sua vida para poder te abençoar em outros 7 anos, onde provavelmente possa vir grandes dificuldades para a terra, mas onde você terá os recursos suficientes para você continuar passando com grande provisão. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, põe sobre a terra do Egito. José está falando: Faraó, busca uma pessoa sábia, busca uma pessoa que tem entendimento, busca uma pessoa que sabe governar, que sabe administrar, e coloque sobre o governo da terra do Egito, para poder guardar um pouco desses mantimentos. Ele vem falando: faça isso, Faraó, e põe governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ou seja, guarde a 5ª parte de tudo aquilo que você produzir, guarde a 5ª parte de tudo que você produzir, guarde aí, sirva como reserva, faça investimentos, porque vai servir para você. Mas ele está falando aqui: coloque um homem, uma pessoa de bom entendimento, um sábio,
Sabe qual pessoa é essa que Deus vai colocar à frente do negócio, para que possa fazer o negócio prosperar e fazer com que reserve fundos para momentos difíceis, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, particular, em qualquer empreendimento da sua vida? É Deus que aqui, através desse propósito, já está revelando maravilhas para a sua vida, e que Deus, através desse propósito, já está te preparando para que você adquira sabedoria, mas acima de tudo, para que você entre nessa comunhão com Deus todos os dias de manhã. Reserve esse tempo para estar aqui conosco nesse propósito, e Deus, através da tua palavra, vai fazer você adquirir sabedoria, para que Deus possa te colocar no lugar de destaque, para que você possa ser abençoado e abençoador, para que você possa ser colocado num patamar muito mais alto do que você nunca sonhou. José sai da cova e olha para onde que José vai. O rei, o faraó, vai observar que não havia ninguém mais sábio do que José, porque não houve nenhum sábio que pudesse revelar esse sonho do faraó, e que José sim, não vai ter ninguém que será e fará melhor do que você nessa terra, naquilo que Deus te capacitou para fazer, naquilo que Deus te preparou para fazer. Talvez você tenha passado por várias provações durante a sua vida. Você passou, não passou? Eu sei que você passou dificuldade, eu sei que você passou até fome, eu sei que você foi esquecido pelas pessoas, eu sei que você ficou à margem da sociedade, eu sei que muitas pessoas não acreditavam em você, eu sei que muitas pessoas falaram que você não ia dar em nada, mas Deus acreditava em você, e Deus continuava colocando e te preparando, colocando na sua vida sonhos, e te preparando para esse momento em que você pudesse receber essa bênção e soubesse valorizar essa bênção e guardar a partir de agora pelo menos 1/5 de tudo aquilo que você ganha, para que você possa durante momentos difíceis poder estar sempre com fartura. Você passou por tempos difíceis? É Deus te preparando para que você nunca mais venha passar por tempos difíceis na sua vida, para que você possa aprender de Deus, aprender com as experiências e nunca mais voltar a errar. Esse é o princípio da sabedoria. Aquele que às vezes aprende com os erros dos outros é sábio, mas aquele que aprende com os próprios erros também é muito sábio. Voltar a ressignificar a sua vida e trazer para si novos conceitos, novos valores que são importantes para que você não erre mais. Lembra que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério? Olha, seus pecados estão perdoados, mas vá e não erre mais, aprenda com os seus erros. Deus está te preparando para isso, para que você nunca mais venha errar e volte para aquela situação de cárcere, aquela situação de esquecimento, aquela situação que você foi ignorado, que você foi desprezado e que não teve valor para ninguém. Deus é que te dá o valor devido, e agora Deus vai te levantar e te dar o valor merecido, e você será lembrado, e você vai ser o grande diferencial na terra onde você estiver. Receba isso, seja terra, seja num lugar que você não é conhecido por ninguém, onde você é considerado como estrangeiro. Deus vai te levantar e você será reconhecido, e muitos chegarão até você, porque você recebeu a bênção de Deus, e você vai passar a ser abençoador para a vida dessas pessoas. Receba, faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e ajunte toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe o trigo debaixo da mão do faraó para mantimento das cidades que o guardam. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Guarde 1/5, faraó, de tudo que a terra produzir, para que nos tempos difíceis tenha provisão suficiente. Mas para isso coloque um homem sábio à frente, para governar e para administrar essa produção. E a palavra foi boa aos olhos do faraó, ou seja, ele falou assim: não, esse cara é muito sábio, esse cara veio e revelou coisas maravilhosas, e viu que era muito bom, e que realmente ele tinha conseguido interpretar os seus sonhos, e os olhos de todos os seus servos também. Ou seja, José viu graças aos olhos do faraó e aos olhos de todos aqueles, dos grandes sábios, dos grandes intérpretes. É o que vai acontecer com sua vida. Muita gente vai ver graças em você. As pessoas vão começar a te olhar com outros olhos, as pessoas vão começar a te admirar por aquilo que você está fazendo. Basta manter essa comunhão com Deus. E diz faraó aos seus servos: acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Gente, é muito profundo, né? Tem hora que eu até me empolgo, mas é muito profundo.
haverá pessoa mais sábia, haverá pessoa melhor no mundo do que você que tem comunhão com Deus? Não há, gente. Por que buscar em outras coisas? Por que buscar nos mundos? Por que buscar os prazeres? Não há situação melhor, não há prazer melhor do que na presença de Deus. Lembre sempre disso quando vocês estiverem de fazer qualquer coisa, quando vocês estiverem diante de determinadas situações que o mundo te oferece possibilidades de prazer, de ganhos em que não é lícito. Gente, não há nada, não há prazer, não há riqueza, não há prazeres maiores, não há nada que supra a presença de Deus. Nós vimos homens riquíssimos, pessoas famosas que entram em depressão, que cometem suicídio. Sabe por quê? Porque não há um Espírito de Deus enchendo o coração dessas pessoas. As pessoas buscaram no mundo, buscaram nas suas riquezas, buscaram nas suas forças. Então elas vão sempre sentir um vazio existencial muito grande, porque nós não somos matéria, gente. Lembra que nós falamos lá? Nós somos espírito e um corpo material. E de acordo com a física quântica, nem esse corpo ele é material. Nós o percebemos dessa forma. Mas nós somos formados de átomos, e os átomos, os prótons que acreditavam que era massa, na realidade são energias condensadas. E parece dar um aspecto de massa, mas são energia condensada. Nós somos pura energia, nós somos espíritos, seres espirituais. Nesse mundo material aos olhos, mas somos seres espirituais. Lembre disso, a sua identidade. Somos imagens semelhantes de Deus. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito. Então pensem nisso. A sabedoria de Deus vai estar em você, o Espírito de Deus é em você. Nós somos o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Aquele que tem comunhão com Deus revela a presença de Deus nele para o homem, revela a sabedoria de Deus, e as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Então por que ter comunhão com o mundo e buscar o mundo, se nós podemos ter a comunhão com Deus? E o caminho é aqui, onde nós estamos trilhando. Conhecer a palavra de Deus, entender mais de Deus, se aproximando de Deus, conhecer de Deus, é ter intimidade com Deus, é estar na presença de Deus, é fazer com que Deus se revele a nós. E a cada mensagem que nós lemos, a cada interpretação, contextualização da palavra, isso está ficando impregnado aqui, está formando conexões neurais aí, formando crenças muito fortes e que vão te empoderar, crenças fortalecedoras, que vão ser filtros para você perceber o mundo, para você interpretar o mundo com a nova visão. Com a visão do reino. Jesus veio anunciar um novo reino, o reino dos céus. E aqui a palavra de Deus quer fazer isso também, te anunciar um reino, para que você crie uma visão espiritual do reino. Você não é desse mundo, você é do reino de Deus. E é isso que você tem que começar a adquirir uma identidade do reino. E é isso que Deus quer proporcionar para a sua vida. Porque o Espírito de Deus estava com ele. Então o Espírito de Deus está com você. Creia nisso. Ana, um abraço. Grande prazer, Ana, receber você aqui nesse propósito. Deus disse ao faraó José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Pensa, gente, o cara estava na cova, o cara estava no cárcere, o cara estava na prisão, o cara estava esquecido, o cara estava na miséria, o cara estava na pior. Aí o cara que nunca se esqueceu de Deus, que sempre buscou comunhão com Deus, ao contrário de Judá e de todos os seus irmãos, os irmãos de José, filhos de Israel, Jacó, né? Eles tinham perdido comunhão com Deus, mas José não. José manteve-se fiel a Deus. Fidelidade. Se você é fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Lembra dessa frase: se você é fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Então, esse homem que saiu dessa situação agora iria governar a maior potência do mundo na época, o Egito. Estaria sobre, só o faraó estaria acima dele. Imagine só, Deus vai te colocar em posição de destaque. Se você está desanimado, se você está numa situação que seu trabalho não está indo bem, que ninguém está lembrando de você, que você não está ainda prosperando, calma, paciência, continua acreditando, mas se alinha
alinha sua vida com o propósito que Deus tem para ela. Nós temos muitos objetivos, mas Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós temos que alinhar os nossos objetivos ao propósito de Deus. Aí como saber qual que é o propósito de Deus na minha vida? Aquilo que você faz bem, aquilo que você faz e que você adora fazer e que não apenas impacta a sua vida, mas impacta positivamente a vida de muitas pessoas. É o que vai acontecer aqui na vida de José. Aquilo que vai impactar não apenas a vida dele, mas a vida de milhares de pessoas que vão depender agora da sabedoria que Deus deu a ele. Então, fica ligado aí para vocês verem o que vai acontecer. Então, disse mais Faraó a José: e vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito, isso será o maior, só abaixo de mim. E tirou o Faraó o anel da sua mão. Você sabe o que representava o anel do Faraó aí? É o selo de autoridade. Ó, Deus está te dando agora o selo de autoridade. Receba aí, gente. Deus está te dando aí agora o selo de autoridade para você governar. Assuma a sua posição de príncipe, de filho de Deus, de herdeiro de Deus nessa terra. Deus está te dando essa autoridade. Deus vai colocar nas suas mãos, a partir de agora, esse selo, que é o Espírito Santo, gente. Esse selo, a palavra de Deus fala, o selo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai governar através da sua vida, para que você seja próximo de tudo que você fizer. É o selo de Deus na sua vida. E tirou o anel e pôs na mão de José e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. José sai do cárcere e agora recebe roupas reais. E fez subir no segundo carro que tinha. E olha o que ele fez: colocou José no carro, no segundo carro, e foi o Faraó para o meio do povo aclamar José como agora o grande governador que estaria apenas abaixo do Faraó. Queria governar todas as riquezas, administrar, gerenciar e governar toda a produção do Egito. O Faraó havia colocado ele agora nessa posição. E diz Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Assim pôs sobre toda a terra do Egito o Faraó. Colocou José e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. O Faraó fez que todo o povo do Egito se ajoelhasse diante de José. Tem lógica uma coisa dessa? O Faraó fez todo o povo do Egito se ajoelhar diante de José. Todos aqueles que zombaram de você, todos aqueles que te ignoraram, todos aqueles que não acreditaram em você, vão ter que se dobrar diante da bênção, da prosperidade que Deus proporcionou para a sua vida. Dobrar não é no sentido de humilhação aqui não, gente, que eu quero falar. Dobrar-se é reconhecer a sua grandeza, reconhecer o poder de Deus que há em você, reconhecer que você é filho de Deus, reconhecer das bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Se você foi criticado, julgado, humilhado, se você foi escarnecido, se você foi esquecido, um dia, se você continuar no propósito, você pode continuar nesse propósito aí, com essa fé, um dia todos vão reconhecer a sua grandeza, porque vão reconhecer Deus em você. Que coisa maravilhosa, gente. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Pontífera, sacerdote de On. On era uma cidade. E esse sacerdote Pontífera é um sacerdote dos deuses que eles adoravam lá, outros deuses, do deus Sol, Ra, deus Ra, que é o deus Sol. E saiu José por toda a terra do Egito. Então José recebeu como esposa aí uma mulher que era filha do sacerdote. E ele recebe um novo nome, Zafenate Paneia. Sabe o que significa o nome de José, Zafenate Paneia? Significa o seguinte: Deus fala e Ele entende, e Ele revela, e Ele acerta. Então Deus falava, Ele reconhecia que existia um Deus na vida de José, e que tudo que Deus falava a José revelava, José também colocava em prática. Essa é a origem do nome Zafenate Paneia, aquele que Deus fala e Ele ouve. Muitos Deus está falando agora, mas não vão ouvir essa palavra. A muitos não vão impactar o coração, mas aqueles que têm comunhão com Deus, essa palavra vai ficar assim,
Entrar, impactar e transformar a vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Transformar a sua vida. Deus está falando para você hoje através da palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus. Ouça aí, ouça, coloque no seu coração, que essa palavra possa vir criar raízes no seu coração e que possa dar bons frutos. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Sabe o que esse versículo revela aqui? José foi preso aos 17 anos. E aqui José tinha 30 anos. 13 anos se passaram. 13 anos no cárcere. Então José teve paciência. Não importa quanto tempo demora, mas Deus vai te levantar. Não importa quanto tempo você leve essa vida que você acha que está sendo uma vida de dificuldade, mas Deus está te preparando para te colocar em posições mais altas. Se você é fiel a Deus há pouco, Deus te colocará sobre muito. Guarde isso no seu coração. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesas o mantimento no campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar. Não conseguia nem mais contar, tanto que era prosperidade durante esses 7 anos. E José foi guardando em celeiros. Chegou um ponto que não tinha nem mais celeiro, começou a guardar em outros lugares. E nasceram a José 2 filhos. Antes que visse um ano de fome, nasceu-lhe através de Asenate, que lhe deu Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. E chamou José o primeiro de Manassés, porque diz: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Sabe o que significa o nome Manassés? É isso aí. Lembra que eu te falei que a gente sempre tem que dar uma conotação aos nomes que a gente dá aos nossos filhos, porque esse nome representa alguma coisa na vida dos seus filhos. Tem que representar, e que represente a comunhão com Deus, o amor de Deus na vida de vocês através dos seus filhos. E Manassés quer dizer: eu esqueci de todo o meu sofrimento. Deus vai fazer você esquecer de todo o sofrimento, tudo aquilo que você passou, Ica? Vai fazer, Leandro, vai fazer você esquecer de todo o sofrimento. Vai fazer que você esqueça tudo aquilo que você passou, porque coisas boas Deus tem para a sua vida agora. Você não vai ficar amarrado, atrelado ao seu passado de sofrimento, de angústia, não. Você agora tem um novo momento, um novo tempo para a sua vida. Agora é momento de focar no aqui e no agora. Isso quer dizer, esqueça, gente, o que passou, passou. Não fica atrelado ao seu passado, isso gera mais sofrimento na sua vida. Viva o hoje, o agora. A palavra de Deus fala: basta cada dia o nosso próprio mal. Ou seja, viva o presente, aquilo que Deus está te proporcionando agora. Pare de ficar com sua mente no passado, causando depressão, ou no futuro gerando ansiedade para a sua vida. O momento é agora, o presente é o presente de Deus para a sua vida. E aí, e ao segundo, chamou, então ele teve o primeiro filho, Manassés, com Asenate, e o segundo Efraim, porque diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus vai fazer você prosperar, esquecer todo o seu sofrimento, e Deus vai te dar bênçãos e fazer você prosperar na terra onde você está. Aqui os 2 sentidos do nome dos filhos de José. Manassés: esqueci todo o meu sofrimento. Deus fez eu esquecer todo o meu sofrimento, e Deus me fez prosperar. Efraim significa fertilidade, prosperidade. É o que Deus tem para a sua vida. Deus vai te fazer esquecer o seu passado de sofrimento, de angústia, e Deus vai te lembrar e te fazer ser próspero sempre. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Havia fome em toda a terra do Egito, mas em toda a terra do Egito havia pão, havia trigo. Sabe por quê? Porque José foi colocado numa posição de governador, de administrador, de gerenciador de todos os recursos, e ele seguiu o plano de Deus. Olha aqui mais uma mensagem maravilhosa que Deus tem para a sua vida, gente. José seguiu o plano de Deus. Muitos são os seus planos, mas o plano de Deus é um só para a sua vida. Deus está aqui revelando o plano dele para a sua vida, mas você quer seguir o seu plano, e não dá certo, gente. Se a gente não seguir o plano que Deus tem para a nossa vida, a orientação, a palavra de sabedoria de Deus para a nossa vida, e nós queremos sair do caminho dos planos de Deus, tudo vai dar errado. O que José fez? José seguiu o plano de Deus. Qual que era o plano de Deus revelado a José? Terá 7 anos de fartura e 7 anos de muita escassez. Comece a guardar.
Então José, quando foi colocado como governador e administrador de tudo, estava com o selo real, ele podia tomar qualquer decisão, e todos que se dobravam diante das ordens de José, ele podia fazer qualquer coisa, mas o que ele resolveu fazer? Seguir sua própria mente, seguir o seu próprio caminho, seguir seus próprios objetivos, aquilo que ele acreditava que seria melhor. Agora eu estou no poder, eu tenho fama, eu tenho dinheiro, tenho todos os meus pés, eu agora vou aproveitar. Que isso, seguir planos de Deus? Eu preciso de Deus, mas para quê? Poderia estar pensando assim. Às vezes você chega numa posição de destaque, você esquece de Deus, você esquece dos planos de Deus para a sua vida. Você fala, para que eu estou numa condição? Você nem lembra de orar mais a Deus, você nem lembra de buscar mais a Deus. Aqui Deus está revelando para o seu coração, independente de onde quer que você esteja. Nunca esqueça dos planos de Deus para a sua vida. Esteja sempre com Deus presente no seu coração, porque em todo momento Deus vai te continuar fazendo prosperar e manter essa riqueza, essa prosperidade na sua vida, essas bênçãos na sua vida. Não esqueça de Deus nunca. Mantenha-se fiel a Deus. É isso mesmo, Patrícia? Vamos manter nesse propósito. Então, José seguiu os planos de Deus. Eu te pergunto, você está seguindo os planos de Deus? Os planos que Deus tem para a sua vida, você está seguindo? Tem muitos que nem sabem quais são os planos de Deus para a vida dele. Ninguém sabe, tem gente que nem sabe os propósitos de Deus para a vida dele. Sabe por quê? Porque está tão focado nas coisas desse mundo, está tão focado na sua vaidade, está tão focado na vontade de ter sucesso, de ter dinheiro, de buscar as coisas com as suas próprias forças, que esquecem de buscar a Deus. E quando Deus abençoa, esquece de cumprir o plano de Deus na sua vida. Forte, né? Essa palavra tem trazido coisas impactantes para a sua vida, e eu espero que isso entre dentro do seu coração e crie raízes aí, possa produzir frutos de sabedoria, frutos de prosperidade, frutos de comunhão, que possa abrir a sua visão espiritual, para que você possa ter mais fé a cada dia mais, seja no pouco ou no muito que Deus lhe proporcionar. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu. José foi fonte de provisão, gente. Entendam isso? José lá no cárcere estava sendo fonte de provisão para aquele povo. José lá na casa do faraó estava sendo fonte de provisão. Agora José está sendo fonte de provisão para todo o Egito. Ele começou a vender os mantimentos para aquele povo que estava faminto, que passava fome. Deus está falando ao seu coração. Você vai ser instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Usa isso. Olha, se um dia eu busquei a palavra de Deus e hoje estou podendo colocar, eu me arrependo muito. Sabe de quê, gente? De lá atrás, quando eu estava fazendo meus cursos de bacharel em teologia, eu não ter abrido a minha visão, porque meus planos eram outros. Eu tinha outros planos talvez na minha vida. Então, se eu tivesse atenado para os planos de Deus, por que Deus está me fazendo estudar a palavra de Deus, colocando aqui eu tantos anos, mais de 2 anos, só estudando 8 horas por dia a palavra dele. Fiquei 8 horas por dia só estudando a palavra de Deus, todos os dias, durante mais de 2 anos. Mas quando eu saí de uma situação, o que acontece? Eu quis seguir os meus planos. E hoje Deus me faz voltar aqui e seguir os planos dele. Eu acho que eu estou no caminho certo. Não, tenho certeza que eu estou no caminho certo. Deus foi provisão para mim naquele tempo. Agora Deus está me usando para que eu seja provisão na sua vida. É isso que eu quero ser. Levar o conhecimento. E falando em levar o conhecimento, quem participou da minha live aí na quarta-feira, dia 18, gostou? O poder do autoconhecimento, revelado o segredo, gente, o grande segredo. Gente, vocês têm que ver esse vídeo, está lá no YouTube. Eu até postei no Rios, mas deu um probleminha lá na hora da postagem, acabou, tive que tirar, porque ficou sem voz, ficou acelerado, mas nós conseguimos. Eu tinha gravado o som, eu tinha gravado o vídeo em outra fonte, então nós conseguimos editar e colocamos. Então ficou com uma qualidade muito boa, não teve que passar por edições. Eu tive que aproveitar o material que eu tinha baixado no Rios, mas está lá no YouTube, Dr. Elis Mourão, no nosso canal no YouTube. Vale a pena, gente, vai lá, o poder do autoconhecimento é revelador, e nós temos muito mais para revelar ao seu coração através do conhecimento, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Lá é um conhecimento que vai abrir a sua visão para quem você é, para criar uma identidade, assim como Deus está criando hoje. Eu estou sendo ponte para ser instrumento de Deus, para levar o conhecimento, para revelar a sua identidade como filho de Deus, como uma pessoa cheia de recursos, cheia de potencial, cheia de força,
para poder tirar você da sua situação de baixa autoestima, de complexo de inferioridade, de limitações, para te colocar em patamares muito mais altos. É isso que o conhecimento proporciona para a sua vida, mas aquele conhecimento que vem do coração de Deus para você. Então, vai lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário após você ver o vídeo, fala o que você achou, compartilhe com outras pessoas, compartilhe esse vídeo que nós vamos estar postando agora no Rio, gente. E divulgue, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, a levar, seja instrumento, assim como José tem sido para aquele povo do Egito. Aquele que está, o provedor, seja também um provedor. Aproveite essa oportunidade que está sendo gravada, simplesmente compartilhe. Chame pessoas, comece a partir de hoje. Coloca isso no seu coração. Comece a compartilhar esse propósito com outra pessoa. Comece a compartilhar os seus sonhos aí de buscar essa comunhão e levar essa comunhão de Deus para outras pessoas, de despertar a visão espiritual em outras pessoas. Coloque no seu coração, seja instrumento de Deus para a vida de muitos, para bênçãos da sua vida. Quando você recebe é abençoado, mas quando você dá, quando você transborda, você é abençoador. Seja assim. Deus te chama para isso, não só para receber, mas para dar. Seja abençoador na vida das pessoas. E de toda a terra vinham ao Egito para comprar de José, quando a fome prevaleceu em toda a terra. Muitos virão até você, querer beber dessa fonte de água limpa que jorra dentro de você, que é a presença de Deus, a imagem de Deus que vai refletir através de você. E você vai ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Nós somos templos de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Se Deus habita em nós, um manancial de águas vivas, limpas, claras, irá jorrar de você. A luz de Deus que existe em você vai resplandecer na sua face. E você vai ser canal de bênção. Muitos virão até você para receber de você orientação, para receber de você a graça, que Deus resplandece em você, aquilo que transborda em você. Muitos serão então abençoados através de você. Seja o canal de bênção para a vida dessas pessoas. Assim concluímos mais um capítulo. Eu creio que essa palavra hoje foi impactante, transformadora para a sua vida e que vai fazer com que você tenha muito mais de Deus. E aí, Marlon, chegando agora, 6 horas da manhã, de segunda a sexta, viu, gente? 6 horas da manhã em ponto, de segunda a sábado. E no domingo, às 8 horas da manhã, estamos aqui com a palavra do Senhor, com esse propósito de fé 365 PDF, hoje 20. Nós estamos no 20º dia e vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de toda provisão, Deus que nos revela o seu propósito aos nossos corações, seja através de sonhos, através das nossas experiências, através daquilo que nós fazemos e amamos fazer, mas que também impacta a vida de outras pessoas. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai. Que a Tua palavra de cada dia nos dê sabedoria, que possa encher os nossos corações de cada dia e fazer crescer em nós essa vontade, esse desejo de ser instrumento do Senhor aqui, Pai, nessa terra de estrangeiros em que estamos, porque o nosso reino não é o reino aqui da terra, mas o reino dos céus, onde somos príncipes, onde o Senhor nos coloca como co-herdeiros em Cristo Jesus. E aqui na terra o Senhor nos deu poder, Pai, o Senhor nos deu poder para fazer o melhor, para ser o melhor aqui na terra, para reinar aqui na terra. Então nós não devemos aceitar essa situação, essa posição de escravos de pecado, escravos da nossa ambição, escravos das vaidades, escravos das soberbas, das arrogâncias. Nós não podemos nos curvar diante desses valores desse mundo, mas nós devemos, Pai, reinar sobre eles, reinar no sentido assim, que nós devemos dominar as nossas emoções, dominar as nossas vontades carnais, dominar sobre tudo aquilo que vem para poder nos colocar abaixo, Pai, porque muitos serão as distrações, muitos serão aqueles manjares que irão nos oferecer, mas nós devemos ter comunhão com o Senhor e permanecer fiel, porque quando nós somos fiel no pouco, no muito o Senhor nos colocará. E agora eu peço ao Senhor Jesus Cristo que possa encher o coração dessas pessoas, que elas possam transbordar e que esse transbordo possa servir para a bênção para a vida dessas pessoas, que nós possamos ser bênção na vida daqueles que precisam, que Deus possa nos usar para revelar a vontade de Deus, não somente aos nossos corações, mas ao coração daquelas pessoas que ainda não têm conhecimento, comunhão com o Senhor, que nós possamos levar essa palavra através dos vídeos, das divulgações que nós falamos, de boca a boca, falar um para o outro daquilo que está acontecendo
acontecer na sua vida nesse ano, através do propósito de fé 365, todos os dias aqui, que Deus possa ser e fazer de você bênçãos para a vida de muitos, assim que seja a sua vida. Que a paz do Senhor, que a paz que excede todo o entendimento, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que você possa reinar aqui, porque Deus te deu essa oportunidade. Deus vai te tirar daqui do cárcere, da cova. José prefigura Jesus. José, que estava no calabouço, assim como Daniel, na cova de leão, assim como Moisés, que foi ali no Egito, como servo, como escravo, estava ali. Tanto José, como Daniel, como Moisés, que honravam a Deus, Deus colocou eles em posição de destaque para liderar uma nação. Deus está te colocando para liderar uma nação de seguidores, de pessoas que querem aprender mais de Deus, e você vai ser instrumento de Deus para isso. Viu? Assim como José prefigura a identidade de Cristo, que saiu da cova, Jesus saiu ali entre os mortos e subiu aos céus para governar, para ser o Rei dos Reis. Assim Deus também tem um propósito para você, porque nós somos imagens e semelhanças de Deus, somos co-herdeiros em Cristo. É tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, está reservado para nós, ninguém vai tomar as nossas bênçãos. A paz do Senhor, até o nosso próximo vídeo.